NFL, etc. 70, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Eu sou o Ticas e a confusão está oficialmente instaurada na NFL. Seja na tabela de classificação, seja no departamento médico. Tá difícil a gente saber onde que essa bagunça tá maior. Para descomplicar isso tudo, eu já chamo ele, o nosso especialista em protocolos, especialista em novas variantes, o homem que já estudava a Omicron, aliás, depois vai até me dizer se é Omicron ou Omicron. Já estudava essa variante nova aí antes de ser modinha, o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, Wally, a gente achou que a pandemia já estava prestes a acabar, que a gente estava pertinho ali de voltar à vida normal, mas agora parece que vai começar tudo de novo. É isso mesmo? É exagero? Como é que é? Fala pra gente. Fala, Ticas, fala, Magal, fala, galera ligada no NFL, etc. O pessoal que tá ao vivo no YouTube, um tchauzinho e um oi do Tua por aqui. E realmente é Omicron, porque o acento circunflexo é no primeiro O. E essa variante, ela tem poder de contágio muito maior e tem 2 escapes, né? E que atingem diretamente os jogadores da NFL. Quem não se vacinou, ou quem burlou a vacinação, fez cartão errado, falou que estava imunizado, mas não estava vacinado, tipo o Aaron Rodgers, né? O Antônio Brown. Ou então quem já tomou a segunda dose, mas há mais tempo, e aí ainda não teve o boost da terceira dose. A Omicron é capaz de infectar. Não leva ninguém, a maioria das pessoas não leva a fatalidades, a ser internado, por exemplo, a ter sintomas graves. Mas é um risco para todo mundo. Então, realmente vão ter que ser redobrados os cuidados. Agora, a NFL já está fazendo caquinha, tá? Porque esses protocolos novos não vão dar certo, não. A gente dá moral pro cara aí, banca de especialista, e na abertura o cara já sai queimando pauta, já sai falando detalhe. Ele não tem conhecimento de comunicação, entendeu? Não tem. De reportagem, essas coisas ele não conhece. Quem tem conhecimento de sofrimento, ó esse gancho, hein? Ele até já se manifestou antes de ser chamado. É importante a gente falar que aqui existe uma ordem, tá? Existe aqui uma sequência que deve ser respeitada. Mas já que você desrespeitou, né? Eu sei que você anda meio estressado aí, não sei se anda mais estressado com pandemia, com volta de pandemia ou com Mike Glennon. Estão dizendo por aí que por você já cancelava a temporada de uma vez, já voltava só ano que vem. Ou é exagero? Como é que você tá, Magal? Fala, meus amigos da NFL, etc. Desculpa, eu não tô reconhecendo esse nome, Mike Glennon. Eu não conheço. Eu não conheço. Se você tivesse referido seu QB até o final do Giants, ano. Ele se chama Jake Fromm. Esse é o QB do Giants. Mike Glennon. Desculpa, talvez o nome assim não esteja muito... São muitos nomes, né? Então, assim, talvez o nome aqui ali, esse senhor eu não conheço. Eu conheço o Jake Fromm, o novo quarterback do New York Football Giants. Entendi. Tá todo mundo entendido de acordo com o desempenho aí da última apresentação do seu New York Football Giants. Então, pela abertura, vocês já sentiram como que vai ser esse episódio, né? Muitas notícias bombásticas essa semana que vão merecer um debate mais longo. Então, por conta disso, hoje é dia de headlines e depois um roletão da rodada no capricho. Eu vou começar dando alô pro nosso amigo Thales. Hoje ele apareceu. Hoje ele já veio, já tava ali, ó. E aí, vai atrasar? Vai começar a gravar essa porcaria, não? A gente deu uma atrasada porque já sabe, né? Como meu primo... Amém, folga de Natal, hein? Meu primo cuida aqui da parte técnica, então quando ele atrasa o trabalho dele, atrasa o comecinho da gravação. Mas agora vamos começar, de fato, a falar sobre o que interessa. No dia 1º de dezembro de 2021, ou seja, lá no começo desse mês, estamos no dia 21, foi identificado oficialmente o primeiro caso da variante Omicron. Eu vou falar Omicron, tá, Wallace? Se você me permite, aqui vai ser Omicron, que é melhor de falar. Primeiro caso confirmado da Omicron do coronavírus lá nos Estados Unidos, dia 1º de dezembro. No dia 11, sábado retrasado, essa variante respondia por 12,6% do total de casos positivos. E no último sábado, dia 18, ela já respondia por 73% do total de casos positivos. De segunda a sexta-feira da semana passada, foram 152 jogadores da NFL positivados, sendo os times com os piores números os Rams com 29, os Browns com 22 e o Washington com 20. Na sexta-feira, a liga decidiu pelo adiamento, então,
de Browns e Raiders, que estava programado para sábado, e de Washington Football Team e Eagles e Rams e Seahawks, que estavam programados para domingo e vão ser disputados hoje. Então estamos gravando esse episódio antes desses jogos. O Thales está só no aguardo de acompanhar o seu Washington Football Team contra os Eagles. Por isso que ele apareceu, porque o Washington ainda não perdeu. Entendeu? Aí ele apareceu. Se o Washington perdesse antes da gravação, ele já não apareceria. Agora fez mais sentido, né? Enfim, rolou esse adiamento. O dos Browns com os Raiders gerou muita polêmica, porque os Raiders não queriam, a torcida, né? E quando eu falo que rolou polêmica, a gente fala mais sobre a reação da torcida aí nas redes sociais. O pessoal do Raiders estava fulo da vida, porque falou, os meus jogadores se comportaram, eles não se expuseram à variante e agora vai adiar o jogo. A NFL falou que não ia adiar o jogo, isso é verdade, lá no início da temporada, aquele memorando falou que não adiaria jogo por conta de surto de coronavírus. Mas as pressões foram muitas, acabaram adiando esses 3 jogos. O jogo do Browns era para ser no sábado, foi disputado ontem, na segunda-feira. Além disso, os protocolos, durante essa semana aí desse boom, voltaram ao mesmo esquema de 2020. Ou seja, reuniões apenas por Zoom, nada de visita nem de sair do hotel nos jogos fora de casa, máscara em todas as dependências, mesmo para os vacinados, e testes diários para todo mundo. Parecia fazer sentido. Até aí, beleza. Só que no sábado, a coisa mudou completamente de figura. E a Liga anunciou que jogadores vacinados e assintomáticos simplesmente não vão mais precisar testar regularmente. Ou seja, aquele famoso esquema, se não está testando, não tem surto, não tem teste positivo, não tem surto. O médico-chefe da Liga, o Dr. Allen Sills, ele jura de pé junto que já se tem informações suficientes sobre a Omicron que justificam essa decisão, que já podem garantir cientificamente que, apesar da variante ser muito mais transmissível, ela também é bem menos grave em relação às anteriores, em relação à sequela, em relação à gravidade aí do aspecto físico. Dá para confiar, Wallace? Ou é só a Liga querendo terminar a temporada na marra, pensando em ter o menor prejuízo possível, não comprometer o calendário agora que a gente está pertinho dos playoffs? Vamos voltar lá atrás, né, que você já até destacou, Ticas. A Liga falou que não iria adiar jogo e que se tivesse surto de Covid era responsabilidade dos clubes, né, dos times, das franquias, e que ela ia dar o famoso WO, não ia? WO e ainda ia transferir o prejuízo para o time que causou o WO. Não é? Então, já rasgou uma das determinações do memorando lá do início do ano. A situação mudou de figura por conta de uma nova variante, ok, aceito. Mas por que ela não mudou de figura completamente igual estava sendo aconselhado lá no início? Porque eles viram que vão ter prejuízo desse jeito também. Porque, obviamente, os jogadores vacinados vão testar positivo para Ômicron. Como eu disse, é uma variante mais contagiosa e tem o risco de escapar mesmo com 2 doses das vacinas disponíveis para todas as outras e eficazes para todas as outras variantes, né? Só depois que você toma a 3ª dose, aí você está realmente imune, incapaz de contrair essa Ômicron. Como isso só está ocorrendo principalmente com idosos, no caso, é mais difícil dos jogadores da NFL fazerem. Mas era aquilo, né, cara? Era algo esperando para acontecer. A gente já veio estudando esse vírus já tem bastante tempo e sabia que era favas contadas surgir uma variante nesse estilo, nesse tipo de contágio. Ainda mais em times que tem 50, 60 pessoas na sideline, né? Então, a NFL vai botar de novo para a marra e nós vamos estar aqui no final da temporada falando que, apesar desses surtos, a NFL teve o Super Bowl. Apesar da polêmica, Magal, aparentemente a transmissão dentro de campo ela não é nem frequente, né? Pelos dados que a gente viu desde o ano passado, quando não tinha vacinação ainda, tinham casos de jogadores que positivavam logo após os jogos, ou seja, que jogaram positivos, que tiveram contato próximo tanto com colegas de time quanto com adversários, que não testaram. Então, a gente pode dar esse voto de confiança que realmente, por mais que essa variante seja mais transmissível, essa questão do jogador assintomático, vacinado, positivado, não tá sentindo nada, poder jogar, ela é coerente, pelo menos? O que você acha? Cara, pra mim não.
Para mim, não. Porque você, na verdade, você está considerando uma coisa que tem um risco baixo de acontecer, ou relativamente baixo, como se ela não fosse acontecer. Entendeu? O problema está exatamente aí. É claro, isso aqui, até a gente já comentou isso aqui uma outra vez. A gente costuma ter esse tipo de pensamento na vida. Na vida a gente pensa assim. Porque você entra dentro do avião. O avião tem risco de correr, de cair? Tem. Tem risco de cair. Todo avião tem risco de cair. Só que é um risco tão baixo que você sobe no avião e fala assim, cara, o avião não vai cair. Você não fica pensando assim, que pô, eu me arrisquei porque eu entrei no avião. Porque é um risco muito baixo. Muito baixo. Né? Da mesma forma, se a gente fosse pensar por esse ponto, a gente não viajaria de carro, por exemplo. Porque o risco de você viajar de carro e sofrer um acidente é muito maior do que o risco de você se mover um acidente viajando de avião, por exemplo. Seria muito mais seguro você falar assim, não, eu preciso ir para outra cidade, mas eu vou de avião, porque carro, eu não sei, prefiro não. Eu ia te chamar de maluco se você falasse uma coisa dessa. O problema, para mim, é o seguinte, a NFL poderia tirar o jogador, cara. Por quê? Porque tem um reserva, caralho. O cara positivou. Sai, bota o reserva. Mas quem positivou foi o Tyreek Hill, eu queria jogar dele. Paciência, meu amigo. Paciência. Eu gostaria, não vou nem falar nisso, coitado. Eu gostaria que o Mike Lennon fosse positivado para tirar ele. Não pode, não. Mas não pode, né? Não pode falar isso. Até porque o Mike Lennon já deve ser grupo de risco também. Não, ele já é o... Tipo eu. Ele já é grupo de risco, porque ele é feio. Começa por aí. Não, coitado dele. Não, mas assim, o problema é que a NFL, obviamente, está sempre no tchim, está sempre pensando no dinheiro. Ela fala assim, eu vou tirar um Tyreek Hill do jogo? Eu vou tirar um Mahomes do jogo? Eu vou tirar o Brady do jogo? Não posso. Magal, aí que eu faço? Eu uso esse argumento. Agora, essa questão do teste ser só em quem relatar que está sentindo sintomas, ou o tal do target testing, né? O alvo, eles vão aleatoriamente escolher alguém para testar. Você acha que numa véspera de Super Bowl eles vão escolher Tom Brady para testar? Eles vão correr o risco de perder um Tom Brady, um Patrick Mahomes, porque positivou? Tix, você imagina o seguinte, você imagina se em vez de a gente estivesse falando de teste de Covid, por exemplo, a gente estivesse falando de teste antidoping, por exemplo. Essa conversinha já não ia funcionar. Não, a gente vai testar as pessoas, vai ser uma coisa meio aleatória, assim, a gente vai escolher. Aí tem um cara que apareceu gigante de uma hora para outra, não, mas ele não foi sorteado no aleatório, então... É igual o aleatório, o exame aleatório do Maradona na Copa de 94, né? Não, é igual as checagens corporais aleatórias que tinham lá depois do 11 de setembro, que o aleatório era só gente com cara de árabe. É aleatório também. A gente sabe que não é aleatório. A gente sabe que esse converser de não, o jogador avisa. Aí você pega, né, esse caso, inclusive ele que está na injury reserve de Covid. Aí você pega o Tyreek Hill, que é um cara que bate na mulher, bate na criança, aí você acha que ele vai sentir febre. Pessoal, olha, desculpa, eu queria informar aqui que eu estou sentindo um pouco de febre, um pouco de dor na garganta, um pouco de falta de ar, eu posso estar com Covid, então eu gostaria de ser testado pelo time e já ser afastado preventivamente. E não vai, cara. Ele é na NFL tem vários assim, ele é o tipo de jogador que vai pensar o seguinte, cara, eu não vou falar com ninguém e eu vou agir o mais naturalmente possível para ninguém desconfiar. Então ele vai chegar no vestiário falando com todo mundo, dando abraço em quem ele dá abraço, falando perto de quem ele fala perto, ele vai tocar a vida dele como se não houvesse amanhã, porque na cabeça dodói dele, ele vai pensar, eu não posso dar margem para os caras acharem que eu estou com Covid. Então, eu vou me segurar. É óbvio que isso não funciona, e é óbvio que eles estão fazendo isso porque o reloginho está batendo. A gente está no final de dezembro. Cara. No ano passado, a gente falou a mesma coisa aqui. É aquele finalzinho de, cara, vamos empurrar essa porra aí do jeito que der, porque daqui a 3 semanas, a maioria dos times que hoje está jogando, viajando, não sei o quê, vai estar de férias. E aí a gente vai ter uma bolha muito menor para se preocupar, vai ter muito menos casos. Então, é exatamente isso, cara. A NFL está dando esse sprint final
de vamos terminar essa porra de qualquer jeito, porque depois que a gente entrar nos playoffs, cada semana é um grupo, é metade, né? Literalmente, semana a semana você vai tendo metade dos times até você ter que se preocupar com 2. Aí se eu tiver que, por exemplo, meter uma bolha maluca, eu meto uma bolha maluca com 2 times, mas eu não meto uma bolha maluca com 32. É aquela história, a gente quer ser otimista de que essas decisões são pensadas, de que elas fazem sentido, que elas são coerentes com a equipe médica que aconselha o Allen Seals, a gente quer acreditar, eu quero pelo menos, eu quero ser otimista nesse sentido, mas dado o histórico, as outras decisões, as mudanças aí, porque não é uma instituição independente que toma as decisões e só de cima para baixo institucionaliza em relação aos times. Não, a liga é dos próprios times, os times têm os interesses. Então, esse nosso pé atrás acaba sendo natural, né? Que as decisões às vezes são pensando em resolver logo o problema, que é garantir o lucro, fazer o calendário até o final, não atrasar mais jogo, não perder renda, e aí depois, beleza, acabou, até voltar no training camp, como o intervalo é longo, dá tempo de ver como que vai evoluir a Omicron e decidir os protocolos para a próxima temporada. A gente fica com essa sensação, mas eu sempre quero ser otimista. Agora, voltando um pouquinho em relação aos times que tiveram jogos adiados, e essa treta que se instaurou, principalmente no Twitter, né, nas torcidas, questionando a questão do adiamento, porque ano passado tal time adiou, agora vai adiar, não vai adiar o do meu time e tal. Vocês acham que a questão dos surtos, ela foi porque realmente a Omicron, ela pega todo mundo, quem se previne, quem não se previne, ela tá aí, ela vai espalhar de qualquer forma, ou você acha que tem times mais relapsos em relação aos protocolos e por conta disso esses jogos não deveriam ser adiados, devia ter pesado a mão no martelo, falou que não ia adiar, não adia, WO e segue a vida? Cara, eu acho que são 2 coisas. Primeiro em relação ao Ômicron, todos os especialistas estão falando a mesma coisa. Não é para ter pânico. Você não tem que ter pânico. Você só tem que fazer o que você já sabe que você tem que fazer. Usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. Aonde você puder usar máscara, você usa. Beleza, tô aqui num campo aberto, no meio de um gramado, tirei a máscara. Ok, a gente já sabe isso, não tem problema nenhum. A questão é o seguinte, você acha realmente que o jogador da NFL que vem nessa balada aí de Halloween, Thanksgiving, final de ano, Natal, com um monte de time já sabendo que esse ano não vai dar nada, você acha mesmo que o jogador da NFL, esse atletinha peculiar que a gente discute aqui toda semana, você acha que o jogador da NFL é um cara que parou e pensou assim, puxa, chegou uma variante nova aí, eu vou dar uns 2 passos atrás aqui nos meus cuidados e vou tocar minha vida, mas 2 passinhos atrás dos cuidados é só isso. Não é nada para além disso. Não é nada para além disso. 2 passinhos atrás aqui no cuidado. Só isso. Tava naquela de já dá para dar uma aliviada maior? Dá para dar uma aliviada ainda, só faz isso aqui, ó. Só um pouco mais para dentro aqui, ó. Um pouquinho mais de cuidado, só isso. Você acha que o jogador da NFL tá fazendo isso? Você olha para uma carinha daquela, você acha que o cara tá fazendo? Não tá, cara. Não tá, cara. Esses times de baixo de tabela aí, o jogador deve estar fazendo putaria já, cara, há semanas. Há semanas. Porque sabe que não vai dar nada. Não vai dar nada. Já sabe que não vai ganhar, não vai para playoff, o cara não tem stat para Pro Bowl, o cara. Ele já sabe que a temporada dele acabou. Então, é óbvio, eu tô falando aqui de orelha, porque a nossa função aqui é falar de orelha, mas eu apostaria um dinheirinho de que o aumento de casos entre os jogadores da NFL tem muito mais a ver com o jogador não tomando cuidado do lado de fora durante a semana, quando vai para festinha, quando sai com os brothers, não sei o quê, do que efetivamente com o dia a dia ali do treino e não sei o quê. Eu chutaria muito mais por esse lado. E, vai prejudicar um time ou outro? Cara, eu acho sinceramente é muito difícil você dizer que vai prejudicar um time ou outro, porque são muitas variáveis envolvidas. Porque você pode dizer, por exemplo, um time que tem um jogador que estava voltando de lesão, ele, de certa forma, se beneficia quando você adia o jogo.
E a gente sabe que no nível da NFL, o cara ter 2 dias a mais de recuperação é uma vida, né? O cara pode sair de não vai jogar para vai jogar tranquilo, já vai ser start. Jalen Hurts, Jalen Hurts do Eagles. Pois é. Agora, isso é uma situação. Tem outros casos em que adiar realmente prejudica. Para muitos jogadores, isso atrapalha essa semana, porque o cara perde o ritmo, e atrapalha a próxima semana, porque ela pode ficar um pouco mais curta. Então, assim, tem coisa que ajuda, tem coisa que atrapalha, que eu acho difícil o jogador... Eu até vi um tweet esses dias que eu achei direto e achei maneiro, não lembro de quem foi. O cara falou assim, sim, é verdade, a NFL quer prejudicar só o seu time e quer beneficiar todos os outros 31 times. É óbvio que não, entendeu? O torcedor vai pensar isso. A NFL toda é contra o Giants, ela quer ajudar todo mundo, menos o Giants. É claro que não, cara. A NFL quer isso aqui, ó. Eu vou te falar que a NFL quer. O pessoal de Browns e Raiders estava disputando quem que era o que se sentia mais injustiçado aí de sexta-feira até o adiamento, até o jogo. E aí o Browns caiu exatamente nesse exemplo que você citou, Magal. Porque eles não conseguiram, lembrando, essa questão da alteração do protocolo, de só testar aleatoriamente ou quem tiver sintoma, isso só começa a valer a partir de amanhã, quarta-feira, porque vai ter sido encerrada a semana 15. Os 2 jogos de hoje vão completar a tabela da semana e a partir de amanhã começam a valer os novos protocolos. Então, a regra ainda está anterior. O pessoal do Browns, de todos os que positivaram, acho que só um, acho que o John Johnson, se não me engano, foi o único que conseguiu testar 2 vezes negativo e voltou para jogar contra os Raiders. O resto não conseguiu voltar. E agora eles vão para Green Bay pegar os Packers no Lambeau Field no sábado. Então, é lógico que eles não sabiam, né, quando eles estavam disputando, pensando que o melhor seria o adiamento, eles não tinham isso em mente. Mas agora, pensando nesse cenário que eles perderam o jogo para os Raiders e que eles vão pegar os Packers numa semana 2 dias mais curta do que seria a semana normal de preparação, acabou que saiu pela culatra, foi muito pior. O Browns foi realmente prejudicado por conta do surto deles, mas que me diz muito sobre o time, né? O time já tá meio assim, discussões internas, briga, o Odell saiu, Myles Garrett e companhia limitada, e realmente tá uma bagunça lá. Ele tá uma bagunça tão grande que a bagunça do Raiders não influenciou em dentro de campo nessa última rodada, então, nessa última semana. Então, o Browns foi, entre aspas, prejudicado, mas pelo próprio fuzuê. Isso, um dado que realmente colabora com a versão do Magal, de que isso é muito mais externo do que interno dos clubes, dos times. Numa franquia, por exemplo, igual o Miami, que está bem preocupada com isso desde o início, vacinou 92% do elenco entrando para a temporada, já chegou quase 100% do elenco hoje com 2 doses. Mesmo nele a gente teve um surto entre os running backs. Aqui identificaram a festinha que o Myles Gaskin fez e levou mais 2 companheiros de time. Então, pra você ter uma ideia de como é que o pessoal tá preocupado e foi lá pesquisar. Então, num time, numa franquia que consegue identificar melhor assim, você tem controle maior dos casos. Tanto é que eles foram isolados, não teve um surto grande durante, né, no time inteiro, e o time pôde ser capaz de se virar mesmo sem, mesmo após a semana de bye e sem os running backs 100%. Mas é isso, cara, relaxamento do protocolo. A gente cansou de avisar aqui, né, e falar, ouvir. Gente, 2 doses, beleza, continua usando máscara, continua o distanciamento social, não acabou a pandemia para todo mundo, então não acabou para ninguém, na verdade. E aí, nesse papo de que só começam a valer os novos protocolos a partir de manhã, você abre o Twitter aí, você vai ver, abre qualquer site de notícias de NFL, mais positivos. Adivinha quem positivou hoje? Claro, o Beasley tá na verdade, a gente não sabe, né? Vamos ser justos, se positivou ou se foi pro rastreio de contato, mas já foi pra Covid List também. Então, cada hora que você atualiza esses sites, tem mais gente. Já deu pra perder a conta, já é recorde absoluto. Vamos ver. Ô Ticas, isso é uma coisa que eu queria falar, até tinha esquecido. Para você ter uma ideia, é agora que a gente vai ver quanto é que
quanto os antivax estão prejudicando a liga. Sim. Porque eles são responsáveis por vários desses afastamentos e eles conseguem ser super espalhadores de Ômicron. Então, eles espalham, inclusive, para quem está vacinado com 2 doses, por exemplo. Se eu fosse NFL, eu já tinha pensado há muito tempo em colocar as 2 doses e a terceira obrigatória já, porque é o jeito de se livrar desses surtos, por exemplo. A obrigatória, a gente sabe que, né, não vai em nome da acontecer. liberdade não vai rolar. A gente só espera, e quando eu disse que a gente tenta ser otimista, o meu otimismo fica focado no seguinte: beleza, vamos fazer esse novo teste com os protocolos diferentes. Viu que não deu certo, viu que os números dispararam, que não tem condição e que aí tá extrapolando a questão do contágio só entre o time, tá levando para casa, e aí a questão estatística dela ser menos grave e afetar menos gente, se esse menos gente for muita gente envolvida, muita gente positivada, acaba que vai ser um número relevante também. Então a gente espera nesse nosso, quer dizer, falando por mim, né, nesse meu otimismo de que as coisas têm um mínimo de coerência ali, de pé na ciência, que caso, do mesmo jeito que eles flexibilizaram, né, os protocolos para afrouxar, vamos dizer assim, que eles também restringam caso eles sintam que, no meio do playoff, mas o pau tá quebrando, então vamos fechar mais, porque seja fazer bolha, seja o que for, para não deixar o trem descarrilhar de uma vez só. Nesse sentido, a NBA é muito melhor, né? Muito mais assertiva nisso. Sim, e a NBA também enfrentando bastante problemas, a NHL já cancelou jogos da rodada, então vai pegar todo mundo. A Premier League, né? Premier League. Os países do hemisfério norte. De 6 jogos, né? 6 jogos dos 10 foram adiados. Eu acredito que os países do hemisfério norte vão acabar servindo de laboratório. Não que aqui no Brasil o pessoal use de exemplo para tentar fazer alguma coisa e se prevenir. A gente sabe como que as coisas aqui funcionam. Mas pelo menos a gente acompanhando a liga, acompanhando as questões esportivas, a gente já imagina o que pode acontecer se não for no começo do ano, quando o Omicron chegar de vez, quando vier o nosso inverno, né, que as síndromes respiratórias ficam mais frequentes, a gente já imagina o que pode vir por aí. A gente tem 2 vantagens. Uma, nesse espalhamento agora, os esportes coletivos estão praticamente de férias, e a segunda, a cultura vacinal do Brasil é muito grande. Então, apesar das grandes mentes de titica de galinha que estão por aí falando contra, a gente tem uma cultura vacinal, a gente gosta de fila, por exemplo, e gosta de falar mal dos outros. É isso aí no postinho, é isso aí. Você entra na fila, tem vacina de graça, e daí você pode falar mal de alguém que te fez acordar cedo. Então, vai vacinar, que é o melhor. Minha terceira dose é em fevereiro. E aí, só para finalizar de vez o tópico, como disse o nosso estagiário lá do Twitter, é uma pena que o motivo é horrível. É por conta da pandemia de testes positivos. Mas que a gente já estava sentindo falta desses joguinhos espalhados pela semana, igual na temporada passada, 2 joguinhos terça, 2 joguinhos segunda, não fica aquela loucura de 8 jogos simultâneos no Red Zone. Pelo menos essa parte, pra gente que tá aqui em casa, isolado, tranquilo, longe, sem correr risco, essa parte é boa, né? Antes da gente passar para o nosso próximo headline, essa próxima notícia bombástica da semana, entrou uma ouvinte aqui, uma espectadora chamada Patrícia, torcedora do Green Bay Packers, está fazendo comentários jocosos na transmissão no YouTube. Então eu não vou citar aí quais são os comentários, não, porque torcedor do Green Bay Packers hoje não tem vez nesse podcast, que fique claro. Vai ter, hein? Vai ter. Daqui a pouco. Na terça passada, no nosso último episódio, a gente conversou aqui sobre a cadeira que estava cada vez mais quente, quase pelando no bumbumzinho do Urban Meyer. Aí na quarta, logo no dia seguinte, o Josh Lambo, kicker que trabalhou lá nos Jaguars durante o training camp, teve uma entrevista divulgada onde ele contou que ele estava aquecendo, se alongando, antes de começar o treino de chutes propriamente dito, e que o Urban Meyer simplesmente chegou e sentou-lhe uma bicuda na perna, falando para ele chutar direito, senão ele estava fora do time. Ao ser confrontado, diz o Josh Lambo, que virou e falou assim: que isso, cara? Você tá doidão? O que você tá pensando? Aí diz que o Urban Meyer ainda virou para ele e disse que ele que era o chefe, ele que mandava, e que ele podia chutar o Josh Lambo onde ele quisesse. Aí a situação que já estava feia por conta de tudo aquilo que a gente contou aqui,
ficou pior, obviamente, na madrugada de quarta para quinta, foi oficializada a demissão do Urban Meyer do Jacksonville Jaguars. Na sexta-feira, ele deu uma entrevista exclusiva para a NFL Network, acho que para o Ian Rapoport, e aí ele vomitou todos aqueles clichês que a gente já esperava, que o seu dever era forçar os limites, era extrair o máximo dos atletas, e que hoje em dia todos os envolvidos com esporte estão muito sensíveis, que na época dele que era bom, que era tudo o time sobre o time e para o time. Aí antes de passar a bola para vocês comentarem, eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui da gestão Urban Meyer no Jacksonville Jaguars. Lá em fevereiro, ele contratou, dentre os técnicos assistentes, o Chris Doyle, que foi um preparador físico demitido da Universidade de Iowa após uma série de acusações de racismo e assédio aos jogadores com quem ele trabalhava. Olha o naipe do cara que ele contratou. Aí, obviamente, a repercussão foi negativa, todo mundo caiu de pau. No dia seguinte, o próprio Doyle pediu demissão, né? O famoso resignou aqui, né? Resigned. Difícil, tem hora que é difícil. Pediu demissão. Pediu as contas lá no dia seguinte e foi dispensado. Na sequência veio a notícia do Tim Tebow contratado para jogar de tight end. Aí chega no roster final, cortado o Tim Tebow. Durante as OTAs, o Urban Meyer e o Jacksonville Jaguars foram multados por excesso de contato, estava muito físico. Existem limites para esses treinos, é tudo fiscalizado e ele estava pegando pesado demais. O Urban Meyer admitiu que ficou confuso com o processo de contratação de free agents. Ele admitiu também que levaria em conta o status de vacinação dos jogadores para decidir os cortes finais do roster, o que desencadeou uma investigação na NFLPA. Aí eu acho que é a única coisa que dá pra gente passar pano e defender. Nessa ele estava certo, só que ele admitiu, não podia admitir, aí gerou investigação. Ele draftou o Travis Etienne, colega do Trevor Lawrence lá em Clemson, running back. No primeiro round, mesmo tendo o James Robinson no elenco, que é um running back, né, considerado bom, e depois ele disse que se arrependeu que deveria ter draftado o Kadarius Toney. Aí, Magal. Aí, Magal. Ele afirmou que o Gardner Minshew estava dividindo as repetições de quarterback 1 no treino, porque a posição ainda estava em disputa contra o Trevor Lawrence. Ou seja, um quarterback calouro, um dos melhores prospectos desde não sei quando, e o cara não estava tendo a totalidade dos snaps no treino, porque o Urban Meyer estava cogitando uma competição com o Gardner Minshew. Ele falou com o Vic Fangio, técnico dos Broncos, que jogar na NFL era o mesmo que enfrentar a Alabama todas as semanas. Aí tudo bem, pô, sincerão, nada demais. Não voltou com o time após a derrota para os Bengals lá em Cincinnati e foi flagrado naquele caso que a gente já debateu aqui bastante, foi flagrado ganhando um lap dance de uma jovem loira aleatória no boteco. Depois ele foi lá, né, com o time, se justificou numa reunião. Quando ele virou as costas, aí os repórteres disseram que o time inteiro caiu na gargalhada. Ou seja, estava sem moral. Enfiou a bicuda na perna do Josh Lambo, que foi a gota d'água. E aí, na semana passada, recapitulando o que a gente já trouxe aqui no nosso episódio anterior, brigou com o Marvin Jones, chamou os técnicos da sua própria comissão de perdedores, disse que o André Cisco estava jogando cada vez mais tempo na defesa, sendo que ele não entrou em campo nenhuma vez nessa unidade, sentou o James Robinson, que é o jogador principal do ataque ali depois do Trevor Lawrence, depois que ele cometeu um fumble e deixou ele lá para sempre, não voltou ele pro campo, e ainda cumprimentou o Mike Vrabel com a mão mole depois de perder de 20-0 para os Titans. E aí, será lembrado com carinho o Urban Meyer, a gestão meteórica do Urban Meyer? Vocês acham que isso vai influir nessa questão dos técnicos do college, né, de técnicos de nome do college, fazer essa experiência de serem contratados para a NFL? E você acha que agora isso aí acabou? Eles vão priorizar mesmo os técnicos de posição, que já têm experiência na liga? Da minha parte, eu só tenho a agradecer. Sempre trazendo pauta para a NFL, etc. Fazendo praticamente uma merda semanal, para a gente sempre ter assunto aqui, já que o nosso podcast é semanal. Então, só tenho a agradecer. O caso dele é um dos casos que pode se enquadrar naquela categoria maravilhosa de, na época, pareceu uma boa ideia. Todo mundo na vida tem uma lista, mas algumas listas maiores, outras listas menores, mas todo mundo na vida tem uma listinha de coisas que você enquadra nessa categoria de, na época, pareceu uma boa ideia. O que eu acho? Eu acho que isso não matou essa questão de você trazer head coaches do college para a NFL. Eu acho que
a culpa não é do processo, a culpa é do sujeito, da pessoa envolvida. O que eu acho, de novo, sem conhecer porra nenhuma do Urban Meyer do college, tá? Só conhecer de nome. Eu acho que lá, ele sempre foi assim. Toda essa merdalhada aí que a gente vê na NFL, eu acho que ele sempre fez lá no college. A diferença é que o jogador do college, ele não tem as mesmas prerrogativas que um jogador da NFL tem. O jogador do college, ele é muito mais amarrado. Porque ele tem a bolsa dele lá envolvida. Ele tem a questão até da construção de carreira dele, de que ele direcionou todos os esforços dele para aquela etapa ali. Conseguir jogar no college. Tem uma bolsa. Esse é o objetivo. Porque ir daí para a NFL é muito difícil. Não depende só do cara. Não é todo mundo que vai. E se ele chegou nessa etapa da universidade, ele já sai com um diploma na mão. Então, de certa forma, ele atingiu os objetivos dele. É óbvio. Não, o cara quer ir para a NFL. Pô, maravilha. Mas é mais ou menos a lógica assim de eu quero entrar na universidade e eu quero ser o primeiro da minha turma. Se você já entrou, cara, você já praticamente cumpriu o que você precisava. Se você conseguir ser o primeiro, é maneiro, mas é meio que quase que um plus, vamos dizer assim. Né? Só que na NFL é outro esquema. Na NFL o cara entrou e agora ele já está naquela postura assim de eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque eu mereci. E eu não vou deixar a coisa rodar de qualquer jeito, não. Eu preciso garantir o meu lugar aqui. Né? É ganhar um prêmio, de certa forma, ganhar um prêmio da loteria. Eu ganhei meu prêmio. Eu não vou deixar ninguém levar meu dinheiro embora assim, não. Eu preciso desse dinheiro aqui. Por quê? Porque o jogador da NFL, ele não quer ser uma estrela da NFL e ele tá lá pensando, o cara tirou um diploma de história e o cara tá lá pensando, quando acabar a NFL, meu sonho é ir para a escola da aula de descobrimento das Américas. Não, cara, ele quer fazer dinheiro na NFL para não precisar mais trabalhar. E aí, se ele for dar aula, ele vai dar aula porque ele quer, não porque ele precisa. Então, eu acho que o problema do Urban Meyer foi esse. Ele estava lidando com um certo tipo de jogador, ele passou a lidar com outro tipo de jogador. E ele não aguentou o tranco da NFL. A verdade é essa. A postura dele, a cabeça dele, o mindset, dele, foi adequado para encarar a NFL. Eu acho que lá no fundo da arrogância dele, ele achou que ele ia chegar transformando o Jacksonville Jaguars num Buccaneers, entendeu? Ele achou que ele ia dar uma virada dessa só com a genialidade dele e que o Trevor Lawrence ia brilhar. O que ele não sabia é que o buraco na NFL não é que ele é mais embaixo, não. Ele é assim, Fossas Marianas. É 11 mil metros mais embaixo. E ele não aguentou o tranco. Já falei isso aqui e repito. Se ele tivesse entrado mais humildão, cabecinha baixa, sandalinha da humildade, nós vamos fazer um trabalho aqui. Esse ano nós vamos perder mesmo. O Sunshine está chegando na liga. Vamos devagarinho. Vamos pegar uns 2 drafts aí, uns 3 drafts maneiros, e vamos começar um timezinho ali, ó. Fazer mais ou menos uma lógica de Buffalo Bills, vamos dizer assim. Mais ou menos uma lógica de Buffalo Bills. Fazer um trabalhinho ali, pá, e chegar num patamar bacana. Só que o piruzinho dele não aguentou, não. Ele já veio muito ansioso, muito querendo, entendeu? Muito querendo lap dance, muito querendo lap dance, não se aguentou. Eu quero mais que ele se foda, a verdade é essa. Eu já vi que boa lista ele não é. Não, pela folha corrida que você mandou aí, ô Ticas, eu vou cantar uma musiquinha da Glória Groove pra ele, ó. Respeitável público, um show tão maluco esta noite vai acontecer. Aqui a gente vai armar um circo com drama e perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar é o Urban Meyer. Venha ver os deslizes que ele vai cometer. Venha ver os amigos que ele vai perder. Ele não está cobrando nada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar para ver a desgraça do Urban Meyer. Extra, não fique fora dessa. Garanta seu ingresso para ver o Urban Meyer fazendo merda. Foi o resumo da temporada dele. Matou a pau. Acabou o comentário, tá tudo resumido aí poeticamente, é isso? Poeticamente. A única coisa que eu tenho que deixar agora, eu preciso deixar um comentário pro Josh Lambo. Meu filho, você está completamente errado. Se alguém faz isso comigo e eu sou um jogador de futebol americano,
posso ser o menos fit do elenco inteiro, para só quando eu estiver dentro da garganta de um velho desse. Porque não pode, o cara agrediu um jogador de futebol americano, cara. E esses caras, por muito menos, eles batem em criança, em mulher, em segurança, quebra boate. Na hora de dar uns tapas num velho desse, não dá. O Josh Lambo devia ganhar título de monge honoris causa. Sim. Devia ser levado a monge. Dele ter se segurado e não ter descido o cacete nesse velho, para mim, ele já mereceria já um título honoris causa de monge tibetano. O mínimo que ele podia fazer é zoar o chute dele, né? Falou assim, pô, com esse chute aí também você não vai conseguir fazer field goal, não. Quando saiu a notícia, o Wallace disse, não, beleza, o Urban Meyer, a gente conhece a figura ali, né, visualmente, deu um chute no Josh Lambo. Imagina se o Josh Lambo pega pra dar uma bicuda de volta na corda do presunto ali, no anterior da coxa do Urban Meyer. Imagina, perna de kicker de NFL. Era fratura exposta. Era Paralimpíadas pro Urban Meyer no máximo. Se alguém deixasse ele entrar no time, né? Ó, ele ia quebrar fêmur. E velho, quando quebra o fêmur, eu sei, eu cuido dos meus fêmur como se não houvesse amanhã. Eu até ando de bracket. Bom, agora, falando um pouquinho sério, apesar de toda essa lista corrida dessa treta aí. Um pouquinho sério. Pelo menos, tudo bem, já estava sustentável, mas pelo menos o Jacksonville Jaguars vai ter um tempo para se planejar melhor, para pensar melhor quem eles vão trazer para contratar, para gerir o time, para comandar o time, para não desperdiçar o Trevor Lawrence já aí nessa reta final de temporada, para começar a temporada que vem já nos trinks. Porque imagina, não... Jorge Jesus. Esse tem que voltar para outro lugar, Magal. Esse não pode ir para Flórida, não. Tem que ir para Barra da Tijuca. Enfim, vai ter tempo, vai ter como se planejar para tentar fazer uma escolha melhor depois dessa experiência ruim com o Urban Meyer. Então, já tem alguns candidatos sendo ventilados aí. Vamos ver quando sai essa... Na verdade, o processo é longo, né? Tem entrevista, tem todo um processo aí seletivo mesmo. Deve ter umas dinâmicas de grupo lá. Se você fosse um animal, quem você seria? Ele tem que falar assim, uma onça, né? Para ser coerente. Eu gostaria de fazer um processo seletivo desse. Seria bacana. Coerente com o time. Já poderia... A onça da língua azul. A lista de perguntas seria fácil. Você gosta de lap dance de loira aleatória no bar? Não. Opa, ótimo. Tem costume de chutar kicker? Não. Ótimo. Conhece as regras do free agent? Conheço. Cara, tu tá indo bem. Vai ser contratado. Simples. Se você tem um running back, você draftaria um outro no primeiro round? Não. Beleza. Tem o hábito de chutar os próprios jogadores subordinados? Chega de headlines, chega de treta, chega de bomba. Não, mentira. Vem mais aí. Só que agora vem no roletão da rodada. Vamos começar o roletão pelo topo da NFC. Jogos importantes aí nessa disputa. Os times agora brigando para ver quem tem direito ao bye. A primeira semana do playoff de folga, enquanto o resto se degladia ou se degladeia. Qual que é o certo, hein, Magal? Sei que... Se degladeia-se. Isso, degladeia-se é top. Aprendi com o Michel Temer. Enquanto o pessoal se degladeia na rodada de wildcard, vai ter um time ali só de bracinho cruzado, se reenergizando para enfrentar no divisional. Aí os Buccaneers receberam os Saints. E foi um Sunday Night Football. E o resultado desse jogo foi 9-0 para o New Orleans Saints. Com o Brady descompensado, com Evans e Fournette baleados e com Chris Godwin fora da temporada. Que joguinho para os nossos amigos piratas, hein? Não, o Bucs, ele deu todo o azar que pode dar num jogo, né? O Magal pode falar melhor sobre isso dentro de campo, mas aqui de fora de campo, eu nunca vi um ataque perder 3 peças fundamentais e andar. Ou seja, para frente o ataque não andava. E a defesa do Bucs já está vacilando, já tem pelo menos umas 6 rodadas que está no alto e baixo danado. Então, deu todo o azar que podia, contra um time que era limitadíssimo, mas que tem um running back de exceção, que é o Alvin Kamara, e um ornitorrinco lá under center. Se tivesse com um quarterback mais ou menos, tipo o Daniel Jones, por exemplo, o Saints,
ganhava era goleada em cima do Patriots, do time do Brady, do Bucks. Eu tava querendo ver o Patriots e Bucks, né, na final, né, no Super Bowl. Acho que dessa vez agora eu tô começando a achar que o Bucks é que não vai. Se continuar desse jeito, com os caras não voltando, né, não sei como é que é a situação do Evans e do Fournette, né, para a próxima rodada ou até para playoff, mas sem o Chris Godwin ele já está muito, muito aquém das armas que tem o Tom Brady. Eu acho que essa é uma diferença clara do Brady no Bucks e do Brady no Patriots. No Patriots você tinha, eu acho que um time mais bem estruturado no geral, e quando você perdia algumas dessas peças do ataque, os caras que eram reservas, eles cumpriam o papel muito bem. E se a gente for, até pensando nos fantasies aí, sempre tinha um carinha do fantasy, para você pegar no fantasy, um carinha do Patriots, bom para você pegar ali do meio para o fim, que era um reservinha bom para você pontuar. Um Burkhead da vida. Sempre tinha o Patriots sempre teve um carinha. Uma amendola. Sempre você teve uns carinhas assim. O cara é o Wide 2, o cara é o Rainy 2, o cara é o Rainy 3, o Devin White não. Esqueci o primeiro nome dele. White. Sempre James White. Sempre tem esses carinhas. O Bucks eu acho que nem tanto. Eu acho que o Bucks tem um Tier 1 ali muito bom. A diferença do Tier 1 por Tier 2 eu acho que já é um pouco mais significativa. E eu, particularmente, eu gosto de ver esses bugs que o Brady dá de vez em quando, porque a gente sabe que o Brady não é um cara que 9-0 ele se deixa derrotar. 9-0, nem fudendo. Ele poderia estar um 21. Esses Saints aí, poderia estar 21-0 no quarto, o Brady viraria assim, cara, 6, 7 minutos ele viraria isso aí. Sem suar. Sem desconfiar que não viraria. Só que de vez em quando ele é um motor velho, né? Então, às vezes dá uma rateada, você tem que dar uma chupeta nele para ele pegar. E nesse caso não deu tempo de dar chupeta nele, perdeu o emocional, quebrou o tablet. A Microsoft que eu diga, né? Não. Pode, quebrando o tablet. Você vê que quando o cara joga o tablet assim no chão, ele já tá perdendo emocional. E xingar o técnico adversário pode? Porque, engraçado, né? Na temporada que choveu flanela aí por causa de taunting, por causa de provocação, eu não vi uma flanelinha ali, xingou na cara o técnico adversário, e pode? Cara, eu acho que deveria, inclusive, assim, ter uma falta para taunting, que você vai lá e você vai fazer chacota na cara do sujeito. E devia ter uma falta para chilique. Você ou falta. Então, assim, tem um quarto árbitro ali, o cara perto ali do banco de reserva, viu um tablet voando, chilique, offense, chilique, number 9. Pronto, dá uma falta nele, uma multinha. Mas eu gosto, cara, eu vou ser sincero, eu tenho um prazer malvado, malicioso, de ver o Brady dando um chiliquinho assim, perdendo emocional. Eu gosto, eu fico bem satisfeito. Agora, se alguém tinha alguma dúvida se eles iam reintegrar o Antônio Brown depois do cartão falso de vacina e ficar suspenso por 3 jogos, ou se iam cortá-lo para dar o exemplo, porque ele não poderia vacilar. Que veio twittar, me respeite. O cara é totalmente maluco, né, cara? Me respeite. E aí depois o cara tá sendo investigado de meter um cartão falso de vacina e vem twittar, me respeite. É de fuder. Aí, obviamente, já foram cobrar o Bruce Arians da declaração que ele deu lá em outubro do ano passado, quando o Brown foi contratado, que se ele pisasse na bola uma vez era cortado. Aí, o Bruce Arians, obviamente, gente, mas de lá pra cá ele já provou que merece a confiança. Provou com um cartão de vacina falso na fuça da galera do time. Mas é aquilo, né? Quando o desempenho esportivo fala mais alto, ainda mais depois desse tanto de lesão, o resto o pessoal releva. Só pra fechar as lesões, o Godwin, como a gente disse, fora da temporada. Agora ninguém declara mais fora da temporada. Fala, pode ser que volte nos playoffs. Mas os playoffs já estão aí, gente. Então, mesmo se for pro Super Bowl, não dá tempo de voltar. E tem outros casos parecidos aí na liga. O Godwin não volta. O Fournette, que foi uma distensão mais grave no posterior da coxa, na corda do presunto, tá week to week, então semana a semana, a avaliação. E o Mike Esse é o principal desfalque para mim do Bucks, tá? Porque o Fournette ele tem impacto tanto no jogo corrido quanto no jogo de passe curto do Brady.
E o Mike Evans é a mesma lesão, também posterior da coxa, porém, ele tá day to day, então dia a dia ele vai ser avaliado, pode ser que já, né, em algum pacote específico, em alguma jogada de red zone, alguma coisa assim, ele já volte a campo mais rápido. Mas ele já estava morrendo de fome também nos últimos jogos do Bucs, tá? O Brady estava poupando o braço, ele literalmente segurando para poder não ter que acertá-lo em profundidade, né? A gente já vê a idade batendo. O velho tem que se cuidar mesmo. O Brady apanhou bastante do Cameron Jordan. Nossa senhora, o Cameron Jordan lavou a égua, tio. Agora, avisar pro Saints aí... Agora, avisar pro Saints aí que o próximo time não é mole assim, não. A gente tem linha, tem quarterback corredor, tem um monte de arma lá contra os caras. Clássico da Flórida na rodada. Senil já. Seguindo o topo da NFC, os Packers bateram os Ravens por 31-30, depois de uma conversão de 2 pontos não convertida, faltando 42 segundos para terminar o jogo. Com o Tyler Huntley, meu Lamar sem vidro elétrico, maravilhoso, 2 TDs passados, 2 TDs corridos, mas aí o que gerou mesmo toda a polêmica foi o final do jogo. O Harbaugh não quis empatar para levar para prorrogação, não quis dar chance de perder no cara ou coroa, botar a bola na mão do Rodgers e tomar um touchdown. Achou que o momento era bom e foi para os 2 pontos, não conseguiu converter mais uma vez. Lembrando que isso aconteceu também no confronto contra o Pittsburgh Steelers. 2 derrotas para Baltimore. Ô, Ticas, eu vou deixar você defender. Defende o Harbaugh primeiro para poder eu bater nele depois. Vai. Não, eu acho que a decisão ali, eu não questiono, não. O momento, o jeito que estava o estádio. Por quê? Estatisticamente, se a gente for pensar em número frio, o pessoal, toda vez que tem essas decisões, vem falar do quê? Do famigerado Analytics. Só que quando a gente fala de Analytics, a gente que só vê NFL e fala mais de piruada mesmo, de trás da orelha, a gente não tem noção do que é o Analytics mesmo profundo, do que é levado em consideração. Mas na prática, pegando uma conta mais simples aqui pra gente entender, o percentual de sucesso dos Ravens em conversão de 2 pontos é um pouco mais de 50%. É quase meio a meio. O meio a meio é o percentual do cara ou coroa. Sendo que se você ganhar e pegar a bola, você ainda tem que marchar o campo e fazer o touchdown. Porque se você não fizer, você ainda um field goal te ganha. E se você perder, você tem que parar um time com o provável MVP desse ano, que é o Aaron Rodgers. Então, com a defesa praticamente com um jogador de practice squad, porque a secundária do Ravens está toda esfolada. Então, eu acho que se pensar ali na ponta do lápis, a decisão foi certa. O passe foi um pouco forte, o Harbaugh fez uma reuniãozinha ali com o Tyler Huntley e o Mark Andrews antes de ir para campo, então acho que facilitou um pouco a leitura da defesa. Não sei, né, até que ponto a outra sideline consegue assimilar isso tão rápido ali no intervalo num tempo de 30 segundos, se dá para ver e se preparar para isso, mas essa resposta você ouve no episódio de amanhã do Play Call Podcast. Coach Batatão vai trazer uma luz sobre esse assunto. Então, eu não julgo não, eu acho que a decisão, ela não se pagou, mas eu acho que no longo prazo, se fosse pensar nessa situação repetida inúmeras vezes, a tendência é que ela fosse mais produtiva do que não. O problema é que na Analytics dos 2 últimos jogos ele perdeu. Sim. Então, se deu errado no outro jogo, faz o feijão com arroz nesse, vamos do outro jeito, Sim, porque do outro já deu errado. Então, para mim, isso é querer fazer, ter assinatura na vitória. Ir lá e falar assim, viu, fomos para os 2 pontos e ganhou com a coragem do Harbaugh. E aí deu errado na outra semana, é igual apostador que acha que vai dobrar a aposta e vai ganhar, recuperar o prejuízo. Foi de teimoso que ele foi. Para começar, eu já acho que ele detesta o Justin Tucker, porque ele tem o melhor kicker da história do Baltimore Ravens e detesta o cara. E segundo, que ele quis assinar a vitória. Tudo bem, beleza, você pode chamar os 2 pontos ali, mas por que você vai limitar o seu time a 1/4 do campo, porque é o que ele fez com a chamada da jogada que foi pro Andrews lá, com a linha toda se deslocando para um lado, sendo que você tem amplitude, você pode dar amplitude do outro lado, você pode correr com a bola, e inclusive o seu quarterback estava correndo bem com a bola. A jogada, a chamada para mim é ruim, porque ele quer dobrar a aposta, e a jogada em si é ruim, porque ele limita o campo da defesa. Fora esse negócio da reuniãozinha aí, que obviamente tá todo mundo de olho, meu querido.
Então, assim, o Harbaugh tentou de novo fazer uma assinatura Harbaugh. Tentou dobrar a aposta e perdeu. Nessa parte eu concordo com você, Wallace. Eu concordo no sentido de a decisão eu achei correta. Falei isso até lá no Play Call Pod Grupo na hora, no calor da emoção. A decisão eu achei correta. A chamada eu achei ruim. Contra o Pittsburgh Steelers, eu gostei da chamada e da decisão. Gostei dos dois. Dessa vez a chamada deixou a desejar. Duas coisas. Uma, eu ia falar exatamente o que você falou, tipo, é diferente você falar da decisão e da chamada. A decisão é uma coisa. Vou para a quarta ou vou chutar? Isso é uma etapa. A segunda etapa é, se eu vou tentar a conversão, qual chamada eu vou utilizar? Que jogada? Eu vou olhar meu playbook lá e o que eu vou fazer? Isso é outra decisão. E uma pode ter sido boa, outra pode ter sido ruim, né? Agora, o que eu estou aqui espantado é porque a minha memória não me falha e teve uma pessoa, eu não vou citar nomes aqui, mas teve uma pessoa desse podcast aqui que falou que se fosse head coach, que ele ia para duas descidas toda vez, que ele não ia chutar punch, que ele sempre ia tentar. Uma pessoa aqui nesse podcast, eu não vou apontar nomes. De repente... Falou isso, de repente está num conservadorismo. Não, você tem que vir. Uma coisa é você ser ousado. O fato de que o Tucker é o picker dele no Fantasy. Talvez. Não estou aqui querendo acusar ninguém de nada, não. Tá? Eu até porque no Fantasy ele me dá um ponto só eu gosto dele é quando ele faz de 60. Mas o que eu estou falando aqui é que uma coisa é você ser ousado. E aí você tem que ir para 2, na primeira vez que você faz touchdown, filho. Não é na última vez para ganhar o jogo só, não. Tem que ir lá na primeira. Na primeira é fácil, querido. Ser ousado na primeira então, porque na primeira que é tranquilo, você vai ter mais tranquilidade para poder ir na última. Agora, nessa hora aí, e em 2 jogos seguidos, uma coisa é você querer ser ousado, outra coisa é você ser burro. Isso é burrice. Se tiver mais uma, pode anotar aí. Ele vai. Não, ele vai, é claro que ele vai. E aí o que vai acontecer? Não, o que vai acontecer? O pessoal vai marcar o Mark Andrews de novo e ele vai tentar insistir dar a bola na porcaria do Mark Andrews outra vez. Aí é a hora dele fazer uma trick play. Todo mundo ir lá no Andrews, ele dá para um cara aleatório ali, ó. Dá para um gordo da OL. Pronto. Domingo é contra isso aí é quem faz é o Miami. Domingo é contra os Bengals, provavelmente decisivo em relação à chance de playoff, porque tá toda embolada a divisão, confronto direto vai ser determinante, né? Faltando 3 jogos para decidir quem que passa e quem que não passa. Então, se tiver oportunidade, eu tô com o Alice. Eu acho que ele vai para 2 pontos. Agora, eu acho que ele não vai nem cogitar chutar. Ele vai querer provar o ponto dele, ainda 2 pontos na marra, independente do que o Analytics falar. Agora Chico, deixa eu só defender um ponto aqui, é que até pela sua justificativa aí, a gente chega à conclusão de que isso tudo é medo do Green Bay Packers e do Aaron Rodgers. Então, um abraço para a Patrícia aí. Patrícia, o pessoal tá com medo do seu time. Era isso que eu ia falar. A questão é a seguinte, o time todo falado de lesão, por quê? O Magal é o especialista em falar esse tipo de situação aqui pra gente. Você começa o jogo, você toma 3 touchdowns lá no primeiro quarto, aí você toma sua cerveja tranquilo, entendeu? Você não fica tenso, você não fica nutrindo esperança. Virou pro último período, perdendo por 2 posses. Mas passa raiva. Mas aí você passa conformado. Aí virou pro último período, perdendo por 2 posses. Time todo esfolado, quarterback reserva. E aí começou a marchar o campo, e fez um touchdown, aí fez o outro para chegar, faltando 40 segundos e perdendo o estouro do relógio, e ter que aguentar torcedor de Green Bay Packers, que é o torcedor um dos mais chatos, não vou falar mais chato, mas pelo menos aqui em casa, é o torcedor mais chato, e aí eu tenho que ficar aguentando isso aí. Esse é o meu momento. Eu não ganho anel do Fantasy, mas ganho do Mas uma dúvida aqui, Ticas. Parabéns, você, afinal das contas, você vai pagar a aposta que você perdeu ou você vai continuar enrolando? Não, porque os termos que foram negociados foram diferentes e não vamos entrar nesse mérito aqui, não. O cara vai vir na tecnicalidade para não pagar a aposta. Analytics, tá vendo? Ele apelou para Analytics aí para poder não pagar. A aposta. Esse é o exemplo. Brincadeira, cara. Eu vi aqui com camisa do Miami. Outro dia mesmo, tava aqui. Super Bowl aí, ó, sua chance de ir pro Super Bowl. E o senhor fazendo cozinho doce para pagar a aposta. É brincadeira, é o exemplo do tipo do torcedor do Green Bay Packers,
que negocia uma coisa, depois quer mudar o acordo e que traz a público assim, só deixando no ar. Ah, ganhei a aposta, não me pagaram. Esse é o tipo de pessoa que torce pra Green Bay Packers. Sei, Gente, vamos seguir com o avançado da hora aqui do roletão, o bicho tá pegando. Os todos da NFC. Eu chego na pauta aqui, tem hora que eu dou pala, eu não consigo passar direto. Lions, isso mesmo, Detroit Lions, você não ouviu errado. Detroit Lions 30, Arizona Cardinals 12. O famoso arruinou o tank. Apenas a terceira vez na era do Super Bowl que o time com pior retrospecto na temporada ganha do time com melhor retrospecto em toda a liga. Detroit Deixa eu dar uma notícia boa pro pessoal do Cardinals. Jared Goff quicando. Deixa eu dar uma notícia boa pro pessoal do Cardinals. Nas outras 2 vezes, o time que perdeu foi campeão. Olha aí, ó. Olha aí. Então é win-win. Todo mundo ganhou. Mais uma vitória com o mordedor de joelho. Que geralmente esse tipo de derrota, ela gera um efeito no time que é bom, sacou? Ela gera um efeito, fala assim, meu irmão, perdemos pro Lions, cara, agora a gente tem que jogar com tudo como se fosse com a faca no dente, acabou. Aí... Exatamente. E o Arizona, que perdeu o DeAndre Hopkins do mesmo jeito que o Chris Godwin deu reporte lá nos Bucks, tá fora da temporada, mas se chegar até final de divisão, se chegar lá longe no playoff, pode ser que volte. E AJ Green eles. É o famoso momento errado, né? A Arizona começou quente, foi o time que ficou mais tempo invicto e de repente começou a ficar claudicante ali e perdeu o Detroit Lions. Eu acho que começa a preocupar, vai depender do resultado do jogo também de mais tarde contra o dos Rams contra os Seahawks, e aí pode ser que perca a liderança da divisão para os Rams e aí já começa a ter um cenário mais complicado na rodada já de wildcard. Então pode ser que tenha esfriado na hora errada o Arizona Cardinals. A defesa do Cardinals tá jogando muito mal. 2 últimas rodadas só jogou muito mal. E perdendo o DeAndre Hopkins, óbvio que o Kyler Murray tem um pouquinho de dificuldade no ataque, mas ele tem o Zach Ertz e tem o AJ Green para poder substituir. Ver como é que esse time reage. Como eu disse, geralmente quando o time é bom, ele reage bem e ele encorpa para poder chegar no playoff atento, né? Tomou o que ele merece, tomou aquela tapa na nuca e acorda. Tomou o pedala. Isso. E para fechar o topo da NFC... Agora é o AFC, né? Topo da AFC agora. Topo da NFC ainda, porque tem mais um time que é líder de divisão e que teve uma vitória... Não, eu queria falar do Chiefs e do Chargers. Não, a gente já vai chegar lá, mas tem que fechar aqui. Não pode desrespeitar a pauta. Cowboys 21, 6 Giants, Magal. Ué, eu acho que o Cowboys fez pouco, pra ser sincero. A defesa jogando com 13 jogadores o tempo todo. Que eram os 12 do Cowboys, mais o Mike Glenn. Só no final que o Joe Judge botou o meu menininho, meu caçula, botou meu caçula Jake Fromm. E eu gostei da campanha que o Jake Fromm fez. Foi garbage time, meu amigo, caguei. Deixa eu ter um pouco de alegria, pelo amor de Deus. Deixa eu ter um QB acertando passe no fundo. Deixa eu ter um QB que não entrega a bola pro DB dentro da endzone. Dentro da endzone. Dentro da endzone. Posso? Obrigado. Fico satisfeito. Achei pouco. Achei que o Cowboys anda claudicando, como bem disse o Ticas aí. Anda claudicando. Era para ter metido um 38 nesse Giants aí, essa defesa com 13 jogadores. 38. E o que eu achei assim, a vida do torcedor do Giants é incrível mesmo, né? Aquela recepção linda do Saquon, né? Pegando a bola aqui atrás, caralho, coisa linda do Saquon. Não, gente, aquilo ali não é lindo do Saquon, não. Aquilo ali, olha a bosta de passe que o Mike Glennon fez. O cara teve que catar aqui para trás, na ponta do dedinho aqui, ó. Na ponta do dedinho para ganhar 4 jardas. Essa é a situação. Então, graças a Deus está acabando essa temporada com o Giants. Deus é mais. Deus quiser. Eu acho que o Mike Glennon já podia passar no RH de uma vez. Passa logo, vai. Vai ele, aquele dedão dele, ele andando aqui, ó, pro RH. Vai lá pro RH, pede as contas logo, deixa o Jake Fromm aí, o menino tá com sangue no olho. Sinceramente, não entendi essa do Joe Judge de botar ele lá no final do jogo. Até parece que o Mike Glennon, depois do halftime, ia voltar assim, agora vai destruir. Até parece.
Pois é. Agora, entrou o faltando 3 torcedor minutos e pouquinho, né, Magal? mas é lá que adianta. E tipo assim, é lógico que o teste do olho, ele é complicado, até porque era muito pouco tempo. Mas em relação à postura, presença no pocket ali, parecia muito mais seguro, muito mais... Cara, a quantidade de cagada que o Mike Glennon fez no primeiro tempo já era suficiente para falar assim, cara, na melhor das hipóteses, esse menino vai entrar e vai fazer a mesma quantidade de cagadas que o Mike Glennon fez, com o adendo de que ele está entrando pela primeira vez. Então ele poderia fazer até um pouco mais de cagada do que o Mike Glennon fez. Mas não, ele fez uma campanhazinha ali, marota, ajeitada, acertou uns passezinhos maneiro. A única coisa que eu não gosto do Jake Fromm, que automaticamente já vai impedir, mesmo que ele se torne o próximo Tom Brady, vai impedir que eu compre uma camisa dele, é esse número horroroso que ele usa na jersey dele. Mas fora isso, é só alegria. Agora, torcedor do Cowboys, fica ligado, tá? Que desse jeitinho que vocês estão aí, vai chegar no playoff para tomar taca, tá? É basicamente isso. O Cowboys é um desses exemplos, que a defesa mantém uma certa regularidade, mas o ataque deu uma esfriada, acho que foi depois da lesão que o Dak teve, acho que foi panturrilha, mas parece que voltou longe de ser aquele Dak da primeira metade da temporada ali, que estava jogando, até sendo considerado não só para comeback player do ano, como também para MVP. E aí começou a ficar um pouquinho, aí lógico, perdeu a Mari Cooper também por conta de Covid list uma época, mas o ataque não tá patinando. Agora vamos passar pro topo da AFC. Pelo amor de Deus, vamos. Começar com o Thursday Night Football, esse merece falar separado, porque esse foi um jogaço. Os Chiefs ganharam dos Chargers na prorrogação por 34-28. E outra polêmica, os Chargers foram para a quarta descida um monte de vezes também, e o Brandon Staley foi muito questionado em relação a essas decisões. É claro que não dá para ficar naquela de ser engenheiro de obra pronta, falando, porque se ele chutasse o field goal ali, 2, 3, claro que o primeiro que ele chutasse mudaria o cenário inteiro das decisões do Chiefs também, e o cenário do jogo como um todo. Mas gerou-se essa polêmica já, essa questão dos analytics desde quinta-feira, mas pelo menos o jogo foi muito bom, e o touchdown da vitória, com não só o touchdown, né, uma atuação do Travis Kelce que já tinha um tempo que a gente não via. Já dá pra gente bater o martelo que eles voltaram? Não, tá frango ainda. Não, tá frango. Tá frango demais, tá frango demais. Você ganhar um pouco mais de corpo, Travis Kelce. Mas assim, poderia ter perdido esse jogo? Tranquilamente, poderia ter perdido. Eu gostei do jogo do Chargers, apesar dos pesares. O problema, eu acho, é que o Chargers cometeu uns 3 ou 4 erros pontuais na hora errada. Principalmente ali no final do jogo. 3 ou 4 erros, assim, que juntando, para mim, não precisava nem ter ido para o overtime, tá? Porque o Chargers ter ganhado esse jogo no tempo regular. Mas, esse eu até concordo se o torcedor do Kansas City Chiefs falar que, tá vendo aí, ó, o time, conseguiu uma vitória. Aí, realmente, em cima dos Raiders, pelo amor de Deus, né? Em cima dos Chargers, jogando na casa do adversário, no overtime. Mas aí eu concordo. Mahomes demorou para esquentar também. O Mahomes deu uma peidada bonita, tá? Precisa botar a cabeça no lugar. Aquela 4-1 que ele jogou no chão, praticamente, antes da metade da distância que ele tinha que fazer o passe. Aí foi um peido mental completo. Acho que eu tinha completado aquele passe ali. A gente estranha muito porque não é do feitio, né? Não é de cometer erros dessa natureza. Apesar de que, pelo histórico dessa temporada específica, já tá quase praticamente a gente podendo dizer que tá virando uma constante. Eu acho que já daria, eu acho que agora já é o momento para alguém sequestrar o irmão e a noiva dele. Eu acho que o time da temporada é esse agora. Veio com uma vitória bacana em cima do adversário, sequestra o irmão e a noiva, só devolve em fevereiro. Aí eu acho que tem uma boa chance aí para chegar no Super Bowl. Hoje, como... O jogo foi bom, né? Foi o tiroteio que a gente imaginava mesmo. Mas eu também achei igual o Magal. Achei que dava para poder o Chargers ganhar isso aí e o menino Mahomes ficar um pouquinho mais triste. Hoje não deu, porque o Kelce também machucou, não foi, não? O Kelce foi pra Covid list, só que tá vacinado. É verdade. Tem esperança de voltar. Se vai mudar protocolo, não vai. A gente vai ficar sabendo só amanhã se tem condição de voltar pra jogar no domingo. A última questão, só porque hoje a pauta ficou mais extensa,
Então não entrou treta na TL. Mas não perca, na semana que vem, tem treta de novo do irmão do Patrick Mahomes, hein? Confira. Agora, fechando o topo da AFC, os Patriots, que já tava todo mundo dando como certo que iam pro Super Bowl. Não estavam? Ou eu tô enganado? Porque o papo era esse. Maestro Diego não compareceu ainda no chat da transmissão. Por enquanto, só veio me puxar no PVT mais cedo pra agorar os Ravens contra os Bengals no domingo. Mas pra vir aqui ouvir que os Patriots perderam de 27-17, mas depois de estar perdendo por 20-0 um tempão, e aí Jonathan Taylor, esse moleque tem que ser MVP, gente, não dá pra antivax do Rodgers, não dá pra esse menino corre muito bem, apesar, sempre reitero, a linha dos coaches, a linha ofensiva é um absurdo, um negócio que dá gosto de ver. E aí os Patriots provaram do mesmo veneno que eles aplicaram contra os Bills 2 semanas atrás, que foi jogo corrido atrás de jogo corrido. O Carson Wentz completou 5 de 12 passes para 57 jardas. O resto... deixaram ele tentar 12 vezes ainda. O resto foi corrida. E os Patriots não conseguiram parar os Colts. Até fizeram aquela volta ali, né, no 20... Chegou a ficar 20-17, aí tomaram um touchdown de 60 e tantas jardas do Jonathan Taylor, que sacramentou a vitória. Os Bills ganharam dos Panthers por 31-14, aí também sem surpresa. Os Panthers já praticamente... Ainda estão no bolo ali, mas praticamente dando a temporada como encerrada. Contrataram o Ken Newton, não podiam esperar nada diferente. E os Bills também não jogaram muita bola, não. Foi bem esquisitinho esse jogo. E os Steelers ganharam dos Titans, o jogo feio, tá? Foi fumble. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Os Steelers viraram o jogo na base do field goal, gente. Eles não conseguiam fazer touchdown. Isso é uma parada que eu ia perguntar. Lá nos Estados Unidos não tem estatuto do idoso, não? Porque, cara, eu acho que não tem. Porque se tivesse, igual o cara da Anvisa invadiu o jogo do Brasil e Argentina para parar o jogo, alguém lá do estatuto do idoso invadiu o campo para tirar o Big Ben, cara. E tá completamente senil, cara. Completamente senil. Ele tá... Sinceramente. Zureta. Eu tiraria ele de uma vez. Aproveita aí, ó. Não ganhou? Ele fez até TD. Aí, que bonito. Ele fez até TD. Então, tira ele agora. Ô, Magal. Fez a primeira tentativa no sneak. Aí não conseguiu entrar enquanto revisava a jogada, a posição da bola. Foi flagrado sentadinho no corredor do vestiário, bufando. Primeiro, quando acabou a jogada, ele ficou deitado na posição que ele caiu no campo, com o capacete virado para baixo, mais de 1 minuto, para conseguir levantar. Ele levantou. Cara, aí ficou sentadinho tipo eu malhando. Aí voltou, fez o segundo sneak. Ele deve ter dormido na base estilo... do Lex. Agora, um salve aí para os ouvintes jovens que não vão saber o que é isso. Ele tá estilo morto muito louco, cara. Ele tá a OL, segura cada um no braço dele, bota o óculos escuros dele, vai ali, ó. Ele tá desse jeito, cara. Pelo amor de Deus, gente. Alguém aí de uma associação de proteção aos idosos, pelo amor de Deus, gente, tem que tirar o Big Ben, cara. Não dá, cara. O Big Ben, obrigado pelo seu serviço, já deu, cara. Pelo amor de Deus. O time não vai para nada, não vai para lugar nenhum mesmo. Já bota um rapaz novo aí já pra ter rodagem. Bem melhor. Essa porcaria dessa derrota aí do Titans complicou o Miami para chegar no playoff. Cara, e os Titans, você vê que joga uma bolinha boa ali na defesa, joga uma bolinha boa no ataque, e quando enfrenta uma dificuldade, precisa do Ryan Tannehill resolver. Mas aí não dá, né? Cara, foi um show de horror. O final do jogo, tudo bem, a gente respeita muito a defesa dos Steelers, a defesa é muito boa. Tem o AJ Brown também. Manco. TJ Watt passando mal. TJ Watt baleadaço. Faz a diferença demais, cara. Esse cara é um monstro. E o Tannehill apanhou, fez deceptação feia, tomou strip sack. Nossa, foi... Mas contra a gente vai jogar o fim da bola, você vai ver. Esse jogo foi danado. Agora a galera que tá embolada, já que você falou do seu Miami, Wallace, a galera embolada com a calculadora na mão. Já chegou aquela calculadora fase. Não. Faltam 3 jogos, aí tem os confrontos ali dentro da divisão, fora da divisão. Os Dolphins ganharam dos Jets por 31-24. Um TDzinho, hein? Que veio no final. Um monte de trick play dos Jets. De quem? Tá, depois você fala. De uma geladeira. Peraí que depois você comenta. E ganhou no finalzinho. Aí chegou aqui tirando onda hoje com o Tuazinho em golfinho. Tá, passou um sufoquinho ali contra os Jets. Fazendo chacota do Jets semana passada. Tá, terminou o jogo aqui, ó. Perdeu, na mão aqui, ó. Responda rápido. Perdeu ou ganhou? Pronto.
Acabou. Parabéns, ganhou. Vale 3 pontos, meu filho. Os 49ers ganharam dos Falcons por 31-13, aí sem surpresa, continuam na caçada ali por uma vaguinha no wild card, e para os Falcons ficou mais difícil, mas matematicamente ainda tem chance. Os Bengals ganharam dos Broncos por 15-10, outra pelada, mas braba. Já tava uma pelada feia com o Bridgewater, aí ele caiu com a cabeça no chão, foi embora de ambulância, entrou Drew Lock, aí a gente já sabia como que ia acabar. Que peladinha esse Bengals 15-10 Broncos. E os Raiders, o jogo adiado, que era para ser sábado e foi segunda-feira, no primeiro horário, ganharam dos Browns com o field goal do Daniel Carlson no finalzinho, também requinte de crueldade com a torcida dos Browns, que contaram com os talentos de Nick Mullins como quarterback titular, uma vez que o Baker Mayfield e o Case Keenum estavam afastados por Covid. Agora você pode comentar, Wallace, vai. Então, falando de baixo para cima aqui, o Raiders e Browns foi legal porque o maluco fez o field goal, tomou o congelamento e também fez o field goal também. Depois, quem fica com esses negocinhos aí tem que realmente perder muito. O Browns... 48 jardas em estádio aberto, na friaca doida, e o cara meio do Y. O Browns, a gente fala sempre do Browns aqui, tem um abraço, um respeito para a Doc.br, mas vocês não vão a lugar nenhum não, que vocês vão tomar agora do Green Bay lá em Green Bay. O Bengals e Broncos foi muito ruim, só valeu mesmo pela acrobacia do Bridgewater, que infelizmente não deu certo, né, cara? Ele foi lá tentar imitar o Hunt, né, o meu OL, o que fez TD sendo arremessado, mas né, ele é um pouco mais frágil do que minha geladeirinha. Mas já pensou sua geladeira caindo de cabeça igual o Bridgewater caiu? Não, aí separa o pescoço ali mesmo, na hora. Deus me livre. Acho petróleo no campo. E o 49ers e Falcons foi interessante o jogo para poder ver o quanto o Jimmy Garoppolo e o time vem evoluindo, né? O Kyle Shanahan devagar aí vai fazendo das dele, se complicou no começo da temporada, mas parece que o time vai engatando. E falar do Dolphins e Jets, você falar o quê? Já sabia que ia vencer, a gente entrou em campo tranquilo, relaxado, o Tua soltou 2 interceptações na mão dos caras, mas assim, é porque tá jogando uma pelada, ele não tá nem jogando futebol americano profissional contra o Jets, ele tá jogando contra o time de menino, então ele realmente estava desatento. Mas agora, aí, depois da segunda interceptação, alguém chamou ele, que obviamente foi o Brian Flores, chamou ele na responsabilidade, ele correu e atropelou defensor, meu querido, com uma chifrada que ganhou até melhor corrida do Good Morning Football hoje, Angry Runs, ganhou o rapaz. E o Wilkins, dizer o quê do meu defensive tackle que alinhou no final da linha ofensiva, todo mundo achando que ia ser uma corrida protegida por ele, um cara de 160 quilos, 2,3 metros, largo, quase do mesmo tamanho para cima que para os lados. E sapateou, enganou, conseguiu separação e com um lançamento invertido de um canhoto, foi pro TD da galera. Cara, defensive tackle marcando TD na temporada regular, eu tenho que ir. Meu Miami é show demais. O Tua voltou e o narigão do Tua aqui, ó, tá cada vez mais entumecido. Nós vamos playoff. Que dizer, né? Você vê que o sujeito, quando ele tá envolvido no mundo do delírio, ele não consegue sair. Ele tá lá. O Wallace já tá vendo a chamada do Super Bowl com Miami já. Tá vendo aquilo. Mas tá certo, é isso mesmo. Tem que acreditar. Se a gente não acreditar, é quem acredita, né? Pelo menos o time dele tá dando alegria, né? O resto dos jogos, cara, eu não vou nem comentar o resto dos jogos, que eu vou comentar. Foi uma bosta. A verdade é essa. A única coisa que eu vou comentar é em relação ao 49ers. Que é essa melhora que a gente tá vendo aí, ela não é magia, não. É porque as pessoas, os jogadores do 49ers, estão aguentando ficar sem se lesionar, ué. Estão vivos, né? Exato. Eles estão vivos, é só isso. E o Shanahan, ele é gênio da bola. O cara é gênio da bola. Ele é ponto fora da curva. Só que ele sozinho ele não joga. Ele precisa de pessoas que executam. Muita gente do futebol americano não gosta quando o pessoal faz essa metáfora de que o futebol americano é igual um jogo de xadrez. Né? Eu, particularmente, gosto dessa metáfora. Tá? É igual um jogo de xadrez. Só que imagina um jogo de xadrez que você mexe todas as peças ao mesmo tempo.
Então você tem que dizer para onde o seu peão vai, para onde a sua torre vai, para onde a sua rainha vai, para onde o seu rei vai. Todo mundo. Um movimento. Pum. E o cara vai fazer o movimento dele todo ao mesmo tempo. Aí por que o pessoal não gosta? Eles falam assim, no xadrez, quando eu falo pro peão vai para lá, o peão vai para lá e acabou. No futebol americano, eu falo pro peão vai para lá, aí o peão esquece a jogada, aí o peão se distrai, o peão demora a ter tempo de reação, o peão comete false start, o peão comete encroachment. Então, por isso o pessoal reclama. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente metendo o pau no Shannon, achando que é igual um xadrez. Que tudo que acontece lá no campo, acontece que o Shanahan falou, vai lá e faz isso. E o cara pegou e fez. E não é assim que funciona, gente. O jogador faz merda. O jogador faz merda. E faz merda direto. Quantas vezes você não vê no jogo? Eu vejo praticamente todos os jogos, porque a OL do Giants é mestre em fazer isso. Terceira descida importantíssima, valendo a pontuação. Aí vem um animal e faz um false start. Aí na outra jogada, o animal faz um holding. Aí você estava lá numa terceira para 3, você vai para a terceira para 13. O Mike Glennon. Então, eu quero dar assim, os parabéns para o 49ers, porque a gente está vendo um time que está conseguindo fazer coisas que as pessoas estão inteiras. É só isso. Assim. Esse 49ers que a gente está vendo aqui, o Mike Shanahan já tem na cabeça há muito tempo. Ele não estava com os bonecos funcionando. Mas agora os bonecos dele estão funcionando. Não vou nem ficar falando muito para não zicar. É o Kyle Shanahan. Tomara que aposentou já. Desculpa. O Shanahan. O Kyle Shanahan. Tomara que os bonecos dele continuem funcionando legal. Tomara que continue funcionando legal. Porque aí é um time que dá uma animada. Não é um time que vai chegar ao Super Bowl, mas é um time que dá uma animada nesse início de playoff. Entendeu? Eu acho que agora que melhorou, ele tá um pouquinho mais perto do tanto de moral que a imprensa dá para ele. Mas eu ainda acho que o que ele consegue mostrar em campo até agora, o que ele mostrou como coordenador ofensivo na época dos Falcons, e a moral que ele tem na imprensa, por ser dessa turminha aí, que subiu o Sean McVay, que subiu Matt LaFleur, é tudo a mesma patotinha ali. Eu ainda acho que ele é um pouco superestimado. Mas tem tempo para melhorar. Eu acho que é porque é num nível que a gente não consegue acessar, entendeu? Eu acho que a qualidade que ele tem como técnico é num nível de complexidade do jogo que a gente não consegue perceber. Quando eu digo a gente, não, claro. o torcedor brasileiro médio da NFL, tá? Tem alguns brasileiros aqui que conseguem ver. Mas eu acho que é por isso que o pessoal dá tanta moral para ele. É claro que a minha visão é sempre através dessa... Sim, desse intermédio da imprensa. E eu sinto que tem uma boa vontade maior até do que a qualidade em si. Mas é claro que tem tempo para isso se equilibrar. Né? E não dá pra confiar, e vamos combinar que não dá para confiar na imprensa, né? Porque essa galera da imprensa aí é foda também. Não confio. Eu prefiro o Dan Campbell e estou campbelizado, e também prefiro o Van Meyer, porque dá assunto pro NFL, etc. Eu só confio no coach Batata, no resto dos coaches eu não confio, não. Eita, esse aí, moleque. Mas perde o emocional de vez em quando. Agora, vocês não acharam legal esse Raiders e Browns, não, cara? Achei um joguinho divertido. Apesar do Nick Mullins ali, não conseguia arrumar nada, mas, né, começou bem o Las Vegas, depois a defesa dos Browns respondeu bem e ainda foi terminar no finalzinho. Eu não sei se eu tava emocionado porque era um jogo a mais na segunda-feira, mais cedo. E aí eu já tava com boa vontade. Me deu aquela vibezinha. Já estoura a primeira ampola mais cedo, né? Eu acho que me deu aquela vibezinha de jogo do Thanksgiving. Você se anima porque é um jogo a mais, mas você sabe que é do Lions. Então não vem coisa boa também por aí. Né? É bom que dá sempre você fazer alguma outra coisa, né? Você tem que fazer uma faxina, você tem que terminar uma leitura, você tem que organizar os seus e-mails. Você bota o jogo lá para rolar e vai fazendo essas outras coisas. Antes da gente terminar o nosso roletão e o nosso episódio, tem presença ilustre nessa transmissão hoje, Alexandre Gresserpa. Um beijo, meu querido. Que bom te ver por aqui. Para fechar o nosso roletão, a galera do Tanto Faz como Tanto Fez. Os Jaguars, que todo mundo apostou, as casas de aposta, estavam favoritaços ali, 5 pontos para mais, de que iam levar esse boost e tirar esse encosto do Urban Meyer, e iam ganhar dos Texans, perderam de 30-16 para os rivais de divisão,
que é praticamente um asilo, o Houston Texans. E nossa, Monday Night Football. Acho que é por isso que eu fiquei com boa vontade com Raiders e Browns, porque logo na sequência veio o quê? Vikings e Bears, 17-9, provavelmente o prego no caixão do Matt Nagy sob o comando do Chicago Bears. O pessoal ficava mostrando lá o GM do Bears, né? Nas sombras, assim, meio fumê. Dividia a tela, né? O Matt Nagy dando chilique na sideline e o GM lá, né? Encapotadinho na cabine. Tava muito legal, assim, muito sombrio. Obviamente, o Matt Nagy já tá demissionário já tem um tempo, né? E o jogo foi uma porcaria, mas olha só, você falou que tanto faz como tanto fez, o pessoal do Vikings tá gritando ainda, tá? O pessoal ainda tá achando que vai pra playoff. Com esse time do Vikings. Matematicamente ainda tem chance. O Dalvin Cook tem chance, gente. Vamos colocar claro. O Dalvin Cook tem chance de playoff. O resto do time... Ticas, matematicamente eu tenho chance de ganhar a Mega da Virada. Tem chance também. Eu vou ganhar? Não vou, mas matematicamente eu tenho chance. Mas pelo menos você aposta. Eu aposto. Eu sou tão otário que todo ano a Mega da Virada é igual o jogo do Pro Bowl. Todo ano eu falo assim, eu não vou cair nesse golpe, porque eu não vou botar meu dinheiro para apostar na Mega da Virada. Não adianta, cara. O meu 31 de dezembro é apostar na Mega da Virada, ficar umas 3 ou 4 horas discutindo o que eu faria com o dinheiro, para chegar no final da tarde, ali 4 horas, 5 horas, quando é o sorteio, eu descobri que mais um ano eu fui feito de otário, porque eu conheço estatística o suficiente para saber que, ganhar na loteria é praticamente impossível, na Mega da Virada é pior, porque tem um monte de otário que nem eu, que deixa para jogar só na Mega da Virada. Então a minha chance de ganhar pequena fica menor ainda, entendeu? Mas todo ano eu tenho essa fantasia, esse delírio, esse daydream, legal, de pensar, porra, se eu ganhasse... Mas faço uma ressalva aqui. Eu já pensei tanto sobre se eu ganhasse que eu sou praticamente um consultor, um assessor para pessoas que ganham na Mega da Virada. Se você ganhar na Mega da Virada, a primeira coisa que você tem que fazer é me contratar. Eu te garanto, se você não fizer isso, daqui a 1 ano e meio, 2, você vai estar na mesma situação que você está hoje. Vai jogar o dinheiro todo fora pela janela. Imagina meu primo, que trabalha numa das instituições que promove esses concursos de loteria, imagina o quanto que ele não é assediado com bolão, e o medo de não entrar. De ser o único sozinho, a chegar. Olha, fala com o seu primo. O meu primo, que se ele quiser, já reserva uma parte do 13º ali em dezembro, já para entrar. Fala com o seu primo bolão, que se ele quiser, eu posso ser laranja dele, não tem problema nenhum. Tá. De repente ele vai contar pra os seus serviços. Eu aposto para ele, para todos os efeitos fui eu que ganhei, não tem... Cara, zero problema. Seu primo vai viver como um marajá, já dizia Collor. Meu primo gasta bastante com apostas. Deixa eu só falar desse Texas e Jaguars antes de me despedir. Nossa, pelo amor de Deus. Não, porque é nessa hora que você tem que respeitar os idosos. O time não tá morto, ele só tem gente velha. Gente. Tem que respeitar os idosos. Davis Mills é novato. Então, foram energizados pelo Davis Mills, que assumiu aí a quarterbackalidade do Texans. Então, energizado é uma palavra meio forte, né? Então, e aí ganharam do Jaguars. Mas para vocês verem, né, que se perdeu o John Gruden lá no início da temporada foi ruim, perdeu o Obama é a mesma coisa. Você cortou o topo, né, desmorona tudo, gente. Não pode jogar terra arrasada. Como estamos gravando já quase no kickoff de Washington Football Team contra Eagles e Rams contra os Seahawks, só pra gente poder ver o pessoal enchendo o nosso saco, que a gente é muito ruim de palpite também, a gente já tá aí na tábua da beirada, vamos deixar registrado aqui os nossos palpites para quem vai assistir ou ouvir o editado amanhã, poder ver que a gente não entende nada de futebol americano. Começa você, Wallace, Washington Football Team Eagles. Por motivos óbvios vai dar Eagles, tô brincando, por motivos óbvios vai dar Washington Football Team, caso nosso menino Hayek jogue. Não joga. Se ele não jogar, se ele não for jogar, Garrett então... já quem? Aquele rapaz que a gente estreou também, não foi a gente que lançou ele aqui no NFL ano passado? Acho que foi no Dallas, a gente lançou ele também. Isso, lançamos ele no Dallas, exatamente, né? Então, mas aí eu acredito que o Eagles, com a volta do Jalen Hurts, leva um pouco mais de vantagem. Eu até espirrei aqui, cara, até bateu um vento. E o Rams e Seahawks, o Rams é muito melhor time e tem que confirmar.
Mas é aquilo, né? Cuidado com o Lions da vida. Eu vou usar uma estratégia melhor aqui. Como o Coach Batata é o pior palpiteiro de toda a podosfera da NFL, eu vou pensar qual que ele deve estar gravando por agora. Eu vou pensar o que ele palpitaria. No caso do Washington e do Eagles, eu acho que ele palpitaria Eagles. Então eu vou de Washington. Porque com certeza o contrário do palpite dele é o que vai dar. No caso do outro jogo, eu não sei o que ele palpitaria. Que ele poderia facilmente não palpitar Rams. Eu acho que ele vai dar uma dessa de não palpitar o Rams, então eu vou no Rams, que é o que vai dar. Mas já vou deixar aqui a ressalva. Se por acaso o Coach Negreiros fizer algum dos palpites que eu fiz, esse palpite vai dar errado. Era ao contrário. Olha só que interessante. Olha em quem que o nosso amigo Thales de Matos Olha, vai dar sim. Olha quem. Vai dar o Washington Football Team. E aí, ele é mais ousado, ele ainda vem com um placar. Ganha de 7-0. O Washington ganha de 7-0. Aí pode ser mais... Vai ser estilo Bucks e Saints. 7-0 dá o Washington mesmo. Não, vai dar Eagles. Eu tô torcendo por um joguinho melhor. O Grê já acha que vai dar Eagles também, mais descansado, menos convidado. Eu tô com o Grê, Thales, que me desculpe, eu acho que vai dar... Também não vai ser grandes coisas, não. Vai ser aquele 16-14, igual foi o Raiders e Browns. Então, pelo amor de Deus. 20-17, mais ou menos. Mas se for 7-0, eu confesso que vai ser mais divertido a gente comentar ele depois, conforme o palpite do nosso amigo Thales. E Rams e Seahawks, 30-17 pro Los Angeles Rams. Podem me cobrar. Hein? Senhor, a gente pode cobrar, mas se você perder, você vai pagar a aposta? Pelo histórico, não vai pagar, né? Se não mudarem os termos da aposta depois dela iniciada, eu pago. O que a gente não passa nesse podcast? Senhores, um Feliz Natal para vocês. Sempre um prazer compartilhar deste espaço, deste singelo podcast. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa gravação, todo mundo que clica no editado e ouve depois. Valeu mesmo, um Feliz Natal para todo mundo, divirtam-se, abracem os seus, mas com parcimônia, né? Não abusa, não vai lamber corrimão não, porque já aproveita para não dar muito abraço naquele tio bolsonarista, entendeu? Não, é a Covid, não abraço não. Parabéns, Feliz Natal para vocês. Aproveita essa deixa, entendeu? O problema é que essa desculpa não funciona com essa galera, né? Semana que vem tem muito jogo bom. E se você, assim como a gente, está mais preocupado com a semana 16, com a rodada valendo um monte de coisa, muito confronto, que vale bastante aí para classificação de playoff, você é igual a gente aqui do NFL, etc. Na terça-feira a gente volta, vamos ver com adiamento ou sem, não importa. Terça-feira tem NFL, etc. Um abraço e valeu!